Olá pessoal, mais uma aula, continuando aí nosso estudo dos poliedros. Vimos anteriormente as pirâmides, vimos anteriormente os prismas, né? A área, volume do prisma, vimos o que é o prisma e hoje a gente vai começar o estudo de pirâmides. Então, com os prismas e as pirâmides, assim a gente fechará essa parte dos poliedros, né? Então já estudamos relação de Euler, os poliedros regulares, vimos em momento presencial. E agora a gente encerra aqui estudando as pirâmides. E para começar, como foi de costume nas duas aulas anteriores, começaremos com a questão do Enem, né, que envolveu aí este conteúdo, que envolveu pirâmides. Eu tenho aqui uma questão simples. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é de uma pirâmide. Está aqui na figura 1. Para tanto, o lapidador, fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Então ele vai recortar aqui cada canto aqui da base da pirâmide. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides. Nos vértices P, Q, R e S ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na figura 2. Depois de efetuados os cortes, ele obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica, cujos números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a... E tem as opções. Primeiro, vamos entender o que são pirâmides. Né? Aqui ele fala base da pirâmide. Vamos ver o que é essa base da pirâmide. Além de também citar sobre os vértices da pirâmide. Então, vamos aqui nessa aula entender o que é o vértice e a base da pirâmide e o que é uma pirâmide. Que aí sim, e eu aproveito também para aqui, embora o exercício não está perguntando nada sobre área e volume, eu vou aproveitar nessa aula também, nós vamos trabalhar com área e volume das pirâmides. E aí a gente vem e resolve esse exercício, tudo ok? Então, começando, vamos entender aí o que é uma pirâmide, né? Dado uma região poligonal S, ou seja, dado um polígono, né? Vou aqui destacar essa parte que eu vim falar, ó. Dado uma região poligonal S e um ponto V, então eu estou pegando um polígono e um ponto. Só que esse ponto está fora do plano que contém o nosso polígono. Então eu estou pegando um ponto fora desse polígono, um ponto que não está dentro do polígono. Um exemplo simples aqui, o quadrado aqui, ó, o retângulo, quadrado, retângulo, né? Acabei fazendo. Que eu pegar aqui, se eu falo que eu quero um ponto fora desse polígono, ele não vai pertencer à tela do meu computador, vai estar fora dessa tela, porque é um ponto externo, que não pertence ao plano dado. Enfim, então, a gente pegando então esse plano, esse polígono, essa região S, e esse ponto fora desse plano do polígono, o que vai ser a pirâmide? Chama-se pirâmide o poliedro formado por todos os segmentos de retas cujas extremidades são um ponto do vértice, um ponto V, e um ponto da região S. Vamos tentar ilustrar isso melhor aqui, apresentar em cima dessa figura. Aqui, ó, S, essa região lilás, aí, será que cor que é essa aí? Então esse aqui é meu polígono. Eu peguei uma região poligonal. Pode ser um retângulo, um quadrado, um triângulo, um hexágono, um pentágono, pode ser qualquer polígono. O importante é que seja uma região poligonal. E pega um ponto fora do plano que contém um polígono. Então o ponto poderia estar, peguei um ponto acima aqui. Poderia ser abaixo, como é apresentado na questão do Enem. Você pode ver que o ponto está aqui e a região poligonal aqui em cima. O ponto e o polígono não estão no mesmo plano. E o que vai ser então o que a gente chama de pirâmide? Vai ser segmentos de reta que ligam este ponto até a região, a extremidade do polígono. Então vão ser tantos pontos, né? Não só um, nós vamos tendo vários pontos que você vai pegando, ligando esse ponto fora com a região do polígono, lá embaixo, que você vai formando um sólido geométrico ao qual a gente chama de pirâmides.
Então a pirâmide é isso, é você juntar segmentos de reta, onde uma parte da extremidade dela vai estar no ponto, fora, e a outra extremidade da reta vai estar, como fala aqui, no segmento, na região poligonal, na extremidade dessa região do polígono, certo? Então você vai juntando isso e você forma a região. Tanto o interior quanto essa quantidade de retas é o que define, o que forma a nossa pirâmide. Então, falta dizer, pirâmide é o poliedro formado por todos os segmentos de reta cujas extremidades estão no ponto V, esse ponto fora, e a outra extremidade está em um ponto da região S. Então, pode ser também um ponto interior. Eu posso pegar aqui um exemplo. Ixi, não tem nem espaço aqui. Ligando com um ponto lá dentro. Toda essa junção vai criar um sólido maciço, né? Se eu juntar tudo, uma pirâmide. Então, eu vou ter aí, ok? E nós temos alguns elementos da pirâmide. Né? Primeira coisa, aquela região que eu chamei de lilás, eu coloquei aqui como acinzentada, ela é chamada de base da pirâmide. Então, sempre que eu estiver falando de base da pirâmide, eu estou falando dessa região aqui em lilás. Esse ponto V, que a gente pegou um ponto fora do plano que a pertence, ele é chamado de vértice da pirâmide. Então, esse pontinho é o vértice da pirâmide. Quando a gente analisa aqui onde está a minha seta é o vértice dessa pirâmide que está, se a gente pensar de cabeça para baixo das que nós estamos apresentando. E a base era essa parte superior aqui, que é um retângulo. Tá. As superfícies triangulares, AVB, ADV, são as faces laterais. Então, vamos tirar agora esse tanto de reta que eu fiz. Aí eu mostro para você essa região que ele está falando. Essa região aqui, ó, VAB, é um triângulo, né? Tem outra, DAV, um triângulo aqui, ó. Tem outra nessa pirâmide, VBC, e lá atrás, VDC, formam a lateral da pirâmide. Então, essas laterais serão superfícies triangulares. Na pirâmide você sempre vai ter superfícies que formam um triângulo. Até porque você tem um ponto fora ligando com pontos das extremidades da região S. Então são as faces laterais. São faces triangulares e chamadas de faces laterais. O segmento AB, BC, CA são as arestas da base. Então, essas retas aqui, ó, tá vendo? AB, BC, CD e DA são retas do polígono da base, então são arestas da base. Acabamos de mostrar. E também temos as arestas laterais. As arestas laterais são as arestas que formam os triângulos das laterais da pirâmide. Certo? Aqui, ó, VA, VB, VC. Então, esses são alguns dos elementos da pirâmide. E nós temos a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é a reta, né, como é dada aqui a distância, do vértice ao plano que contém a base. Nós vimos em aulas presenciais como que calculava a distância entre um ponto e um plano. Então, a distância entre um ponto e plano, no caso da pirâmide, vai ser a distância desse ponto, dessa extremidade do vértice da pirâmide, até o plano, a base dela, a distância até o plano que contém a base. Por que é importante a gente afirmar que o plano que contém a base? Às vezes essa pirâmide não vai ser reta, vai ser oblíqua. A gente vai ver daqui a pouco. E aí, a distância não vai dar certinho no centro dela aqui. Às vezes eu posso ter um ponto fora, aqui, ligando com os nossos vértices. Por exemplo, uma pirâmide mais ou menos assim, tá vendo? Então, nesse caso, a distância não vai ser essa distância daqui até a base. A distância será a distância do ponto, do vértice da pirâmide, até o plano, até o chão, se a gente pensar. Essa é a altura, tá? Então, a altura não é a distância não é a gente pensar a distância do ponto até o plano ali, não. A altura até a base.
A altura vai ser a distância do ponto até o plano que contém a base, né? Até o solo onde está ali contida a base, tá bom? Então a altura sempre a gente pensa uma projeção do ponto no plano, né? Formando um ângulo de 90 graus. A distância vai ser o que a gente chama de distância entre eles, tá? A altura, desculpa, a distância vai ser a altura entre eles. Bom, e nós temos a classificação das pirâmides. Elas se classificam pirâmide triangular, quadrangular, ou seja, quanto ao número de arestas da base. Então, aqui eu tenho uma pirâmide com 5, né? 5 lados a base, o polígono. Neste caso, a pirâmide pentagonal. E assim por diante. Então, nós podemos classificar as pirâmides assim, pela quantidade de arestas da base. Além disso, como acabamos de mostrar, a pirâmide ela pode ser uma pirâmide reta, que aí nesse caso a altura dela equivale à distância do ponto até idêntica à distância do ponto até o plano que a contenha, ou ela pode ser um oblíqua, né? Que já não é neste caso. Você pode ver que o centro da nossa pirâmide não coincide, a distância do centro até o vértice não coincide aí a altura da nossa pirâmide. Aí nesse caso ela é oblíqua. Neste caso eu tenho uma pirâmide heptagonal reta. E aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular oblíqua. Então aqui eu estou falando das arestas da base e se ela é regular ou não. A pirâmide regular, né? O que será uma pirâmide regular? Pirâmide regular, reta regular, pirâmide regular só que eu posso estar falando, é uma pirâmide reta cuja base é um polígono regular. Polígono regular a gente já sabe pelas aulas anteriores. Então toda vez que você tem uma pirâmide onde a base é um polígono regular, eu afirmo que essa pirâmide é uma pirâmide regular, tá bom? E é interessante aqui porque todo o nosso trabalho agora nos exemplos serão feitos em cima de pirâmides regulares. O cálculo de área de pirâmide dá trabalho. Então, por isso que a maioria dos livros didáticos utilizam pirâmides regulares, que já facilita um pouco mais, embora não tão... é muito trabalhoso. Então, para que a gente consiga trabalhar de forma tranquila com as pirâmides, vamos trabalhar, a partir de agora, apenas com pirâmides irregulares, tudo bem? E, como se toma esse estudo de área e volume, grande parte dele nos livros didáticos em cima de pirâmides regulares, tem alguns elementos das pirâmides regulares que a gente vai precisar saber também, tá? Quais elementos? Apótema. A apótema da pirâmide, apótema da base, o que vai ser o raio da base e o que vai ser a altura da pirâmide. A altura da pirâmide a gente já conhece, né? É o segmento aqui que liga até o centro. A distância, no caso, aqui ficou meio torta, mas admita como retinho. É a distância do vértice até o plano que contém a base. Essa é a nossa altura. E o apótema da base? Aqui eu chamei de M. O apótema da base vai ser esse segmento aqui, ó, que vai estar ligando a parte central da aresta da base até o centro da pirâmide. Essa reta a gente chama de apótema da base. O raio da base é o segmento de reta, esse segmento aqui, ó, que liga o centro da pirâmide até o vértice da base. Esse é o raio da base. Se chama raio porque a base regular de uma pirâmide ela é inscrita em uma circunferência. Então, essa distância do centro até a extremidade, até o vértice da base da pirâmide, equivale ao raio da circunferência que está inscrita. Uma circunferência inscrita que eu falo, não sei se vou conseguir projetar certinho aqui, quer dizer que eu consigo colocar esse retângulo inscrito na circunferência, dentro os vértices dele batendo com os vértices, com as extremidades da circunferência. Então, aqui eu não estou conseguindo porque tem um cálculo para fazer isso, né? Estou tentando chutar. Mas é isso aqui, o vértice bater em cada ponto da circunferência. A gente fala que é inscrito. Por isso que essa reta aqui se chama de raio. Então, tem um raio aqui, altura, apótema da base, raio, e essa medida aqui, que vai do vértice
até o centro, até a mediana dessa aresta aqui, até o meio dela, né? A metade da aresta, eu vou chamar de apótema da pirâmide. Então, esses elementos a gente vai precisar saber quando estiver falando de apótema, essas coisas, porque eles são elementos das pirâmides regulares que facilitam nosso entendimento aqui em cima das explicações que irei apresentar. Então, um breve resumo. Apresentei a questão do Enem, vimos o que são pirâmides, né? Pegamos um ponto e uma região, um ponto fora dessa região, do plano da região, e os segmentos que têm extremidades nesse ponto e na região em si, a gente define esse sólido geométrico como pirâmide. Vimos os elementos da pirâmide, como base, aresta da base, aresta lateral, vértice da pirâmide. Nós vimos as classificações da pirâmide também, enquanto ao número de arestas da base, e o que é uma pirâmide oblíqua ou uma pirâmide reta. E a pirâmide regular, que é a que nós vamos estar trabalhando mais agora, aprofundando, é quando nós temos uma base que é um polígono regular. E aí a gente viu a apótema da pirâmide, o raio da base, que é essa distância do centro até o vértice da base. O apótema da pirâmide, que é a distância do vértice lá em cima até um segmento de reta que liga esse vértice até o ponto médio da aresta da base. Vimos a altura da pirâmide e são esses 4 elementos que nós precisamos, tá bom? Então vamos para a área da superfície da pirâmide. No prisma, a gente viu que era a área da superfície mais 2 vezes a área da base, porque o prisma tinha 2 bases. A pirâmide só tem uma base, então vai ser a área da superfície lateral, né, a área lateral, mais a área da base. Nós não vamos multiplicar por 2 porque não tem 2 bases. Assim vai ser a equação para achar a área total da nossa amiga pirâmide, tá bom? A área superficial dela aí. O volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Ou seja, 1/3 do volume do prisma que tem a mesma base. A área da base vezes a altura dividido por 3. E vamos para o exemplo. Aqui as coisas agora ficam cheias de probleminhas aqui, né? Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Então eu vou pegar aqui uma pirâmide hexagonal que tem, vamos gravar esse número aqui que ele vai falar, 8 centímetros de altura. E a aresta da base mede 3 raiz de 3. O que ele está pedindo para que eu faça? Calcular a área total. Então eu tenho a altura da pirâmide, que é a distância aqui do vértice até o plano que contém a base. E eu também tenho o que ele me dá como a aresta da base. A aresta da base quer dizer que é uma medida dessa aqui, que ele me deu, que mede 3 raiz de 3. E eu quero calcular a área dessa pirâmide. Gente, primeira coisa, vamos calcular aqui, para começar, a área da base. Tá bom? Vamos começar por ele. Aí, com a área da base, a gente depois calcula aí a área da lateral. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui no texto que vocês já vão ter aí na plataforma, aí no nosso ambiente virtual. Você tem aqui a base. Deixei a base aqui, que é um hexágono regular. Estamos trabalhando com uma pirâmide regular, então a base é um polígono regular, que neste caso é um hexágono. Tá? O que é interessante de hexágonos regulares? Que a gente consegue dividi-los em 6 triângulos. Todos esses triângulos são equiláteros. O que são triângulos equiláteros? Que os lados são todos com a mesma medida. Tá? Tem uma demonstração, para isso eu não vou entrar nela agora, mas como que você apresenta, porque que quando você divide o hexágono em 6 triângulos, por que esses triângulos são equiláteros?
tá? Fica para uma próxima. Mas o que nos é bom para vocês para o Enem, principalmente, porque para que você abra isso, você não vai ter tempo se você estiver participando de processo seletivo. Então já é bom você ter essa ideia que ao dividir qualquer hexágono regular em triângulos, os triângulos serão equiláteros, tá bom? A gente consegue chegar nisso, mas demora um pouquinho mais, alongando mais a questão, por isso que não é nosso foco. Então, o que eu vou fazer? Para achar a área desse hexágono, eu vou achar a área de um triângulo apenas, só de um. Por quê? Encontrando a área de um, eu multiplico por 6, porque são triângulos idênticos. São triângulos equiláteros e todos eles são iguais, né? Porque todos têm a mesma medida e o mesmo ângulo. Então, eu vou multiplicar por 6 e vou ter a área do hexágono em si. Então, basta achar a área de um triângulo. Então, nosso problema reduz a um triângulo. E o que nós temos de um triângulo desse? Ele nos deu o quê? A aresta da base. Isso aqui já foi nos dado. Que vale quanto? Olha lá, ó. Até deixei aqui destacado. 3 raiz de 3. Então, eu sei que um lado do meu triângulo mede 3 raiz de 3. Tá ali. E agora, vamos achar, então, a área desse triângulo. Se a gente retomar os estudos lá em regiões poligonais, nos polígonos, a gente vê que a área de um triângulo equilátero, de um triângulo isósceles, de um triângulo retângulo, você pega a base e multiplica pela altura. Então, nós podemos estar considerando a base como sendo a medida aqui que ele nos deu. 3 raiz de 3. Né? Que é essa parte em vermelho que eu vou destacar aqui também nesse outro triângulo. Então, ao pegar a base e multiplicar pela altura, e dividir por 2, você vai ter a área de um triângulo deste, certo? Contudo, nasce um probleminha aqui. Eu não sei a altura do triângulo, então vou ter que encontrar. O que a gente vai fazer para encontrar? Você pode estar abrindo pelo Teorema de Pitágoras, que eu deixei aqui no cantinho, ou simplesmente memorizando o que está ali com a flechinha que eu acabei de colocar, que é a área de qualquer triângulo equilátero. Se você ir pelo... Isso a gente esquece, né? Às vezes eu estou aí resolvendo exercício, me deu um branco, eu falei, nossa, como que calcula a área de um triângulo equilátero? Aí, tá ali, estou sem internet, não consigo acessar, o que eu faço? Faço o que está feito aqui. Pego o triângulo e aplico o Teorema de Pitágoras. O que você tem? L ao quadrado mais H ao quadrado, né? A soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, L sobre 2 ao quadrado, peguei só parte dele aqui, formando um ângulo de 90 graus, mais a altura ao quadrado é igual ao L ao quadrado. E aí ele vem resolvendo isso, ele consegue achar a altura do nosso triângulo em questão. E aí como que calcula a área? A área é como eu falei, é a base vezes a altura dividido por 2, que está aqui destacado agora. E aí ele vem substituir isso achando a área. Como o meu foco não é resolver aqui a área de triângulo em si, mas apresentar as pirâmides, eu vou pegar já essas equações prontinhas aí como estão, né? Mas saiba que para achá-las, a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, tá? Então é bom você sempre saber trabalhar com o Teorema de Pitágoras, ter propriedades sobre esse tema, porque facilita muito quando você esquece as equações. Mas o triângulo equilátero é de lei a gente saber ela, é bom já memorizar. Então o que eu peço que vocês já saibam dessa aula? Primeira coisa, que quando a gente pega um hexágono regular e divide em 6 triângulos, os triângulos serão triângulos equiláteros, certo? Isso é importante. Outra coisa que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo, né? Não gosto de decoreba, mas é bom memorizar isso porque facilita a vida, né? Mas também tentem resolver isso aqui pelo Teorema de Pitágoras. Eu quero que vocês saibam que a área de qualquer triângulo equilátero vai ser L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso só serve para triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Os triângulos isósceles é para triângulo equilátero. Tá? E como você acha isso? Tá aqui novamente, teorema de Pitágoras sobre triângulo. Enfim, então eu tenho aqui como achar a área de um triângulo equilátero. E eu tenho aqui quanto que vale a medida do lado. Substituindo, então 3 raiz de 3 é o L, né? Ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Aqui, ó, 3. E o raiz de 3 estão elevados ao quadrado, ficando 9 vezes 3. Vezes raiz de 3. 3 vezes 9, 27 raiz de 3 sobre 4 centímetros ao quadrado. Essa é a área de um triângulo equilátero da nossa região. Como são 6 triângulos, vou pegar isso que eu acabei de achar e multiplicar por 6. 6 vezes 27, 162. Com a ajuda de uma calculadora, 162 vezes raiz de 3 sobre 4 é aproximadamente 68,85 centímetros ao quadrado, tá? A área é sempre unidade medida ao quadrado. Achamos a área da base. O exercício não é encontrar a área da base, mas sim achar a área total. Só falta agora achar a área lateral. Vamos agora para a lateral, já que a gente tem a área total. Mais outra guerra para a lateral disso aqui. Lembrando, esse exercício só se torna um pouco trabalhoso porque nós pegamos um hexágono. Se fosse uma base, se fosse uma pirâmide quadrangular, seria muito mais fácil uma pirâmide triangular, né? Mas não, a gente pegou uma pirâmide mais cabulosa, vamos chamar assim, né? Então, se fosse esse primeiro caso, o segundo era mais 12. Nós pegamos esse caso aqui, tá? Um caso mais trabalhoso. Então, se você entender esse caso, os casos menores aí se tornam, mamão com açúcar. Enfim, achamos a área da base. Agora, como que eu vou estar encontrando a área lateral? Bom, vamos seguir o texto. Temos a área, precisamos achar a área lateral. É o que ele pede. Olha aqui um fator importante. A área lateral, eu vou destacar aqui que eu vou achar a área só de um triângulo aqui. Porque os lados aí, a gente viu, são regiões triangulares. Então, vou deixar aqui destacado para vocês. Eu estou querendo calcular a área desse triângulo aí que eu deixei em vermelho. O que eu faço? Como é um prisma regular, né? O que eu sei? Que as arestas aqui são todas idênticas. Significa que eu tenho todos, e é reto, né? Significa que eu tenho as laterais todas iguais. Então, para calcular a área dos triângulos das laterais, eu calculo de 1 e multiplico novamente por 6, porque aí eu vou ter a área de 6 triângulos, então eu vou ter a área de toda a região lateral. Mas para calcular essa área, novamente, base vezes altura dividido por 2. A área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Vamos aqui. Eu tenho a base, será? Será que a base foi me dada? Bom, a base foi, né? Que a gente já conhece uma aresta. Foi o que o enunciado nos deu. Que a aresta da base mede 3 raiz de 3. Então, essa medida aqui eu já tenho ela, ó. Essa medida aqui, ela vale 3 raiz de 3. O que eu preciso agora? Né? Como eu tenho um triângulo, eu preciso do quê? A base a gente tem. Eu preciso achar a altura desse triângulo. Ou seja, o que eu estou procurando agora? O apótema da pirâmide. É a letrinha A aqui, ó. Se eu achar o apótema da pirâmide, eu estou achando a altura do triângulo. A base a gente já tem. 3 raiz de 3. Eu preciso achar o apótema agora desse triângulo. Como eu vou fazer para achar o apótema do triângulo? Agora vem mais problemas. Observações. Aqui, isso aqui é uma observação interessante. O raio, lembra que eu falei do raio da pirâmide? Eita, vamos voltar lá. É muita coisinha, né, gente? Caramba. Aqui, ó, o raio da pirâmide é que liga o centro dela até o vértice da pirâmide aqui, da base da pirâmide. Então, eu tenho aqui, ó, do centro, ó, até o vértice dela. É isso que a gente chamou de raio.
É isso o raio. O legal é que como os triângulos são equiláteros, o que isso significa? Significa que a aresta a gente viu aqui, os triângulos são equiláteros, né? Que eu tenho que a aresta da base é igual a essa reta, que é igual a essa reta, porque eles são equiláteros. Ou seja, esse segmento que vai do centro até a extremidade do vértice aqui, da base, ele mede a mesma coisa que mede a aresta da base. Então eu já tenho esse segmento aqui. Esse segmento, ele mede 3 raiz de 3. O que eu preciso agora é utilizar o Teorema de Pitágoras novamente. Por quê? A altura já foi me dada. Aqui. A altura foi dada no enunciado. 8 centímetros. Aqui eu tenho uma apótema, que eu não sei o que é. A medida. E eu tenho uma distância aqui, ó, da extremidade até a metade do segmento da aresta aqui, a mediana dele, que é o apótema da base. Também não sei quanto que é o apótema da base. Então eu acho a apótema da base e aplico o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui interior. Então é isso que eu faço. Aí venho aqui. Bom, temos que o nosso A1 vai ser L raiz de 3 sobre 2. Como eu sei disso? Aqui, eu estou falando esse triângulo aqui, ó. O, P e aqui esse pontinho. OP. Por que eu sei que o segmento OP mede, eu consigo achar ele L raiz de 3 sobre 2? Aqui foi nos dado, ó. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, que essa medida aqui é a altura do triângulo equilátero da base. Então vai ser L raiz de 3 sobre 2. L é 3 raiz de 3, que é a aresta da base, vezes raiz de 3 sobre 2. Eu vou obter, então, 9 raiz de 2, 9 sobre 2. Pronto, agora eu consigo aplicar o Teorema de Pitágoras e achar o apótema da pirâmide. Por quê? Se aqui vale 9 sobre 2, a altura é 8, e aí eu consigo descobrir através do Teorema de Pitágoras. Ó. 9 sobre 2 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, é igual a apótema ao quadrado. Resolvendo isso, eu chego em 9,1. Então, como que eu calculo a área agora? Agora ficou fácil. A base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 3 raiz de 3 vezes a altura, que nós acabamos de achar, que é 9,1, divido por 2. E tem um 6 aqui. Por quê? Porque são 6 triângulos, eu já calculo a área lateral de uma vez, achando 139,23. Então, a área total, ao somar a área que eu acabei de achar com aquela área da base que nós vimos lá em cima, essa, eu tenho a área total. É lógico que esse exercício ficaria muito mais fácil se eu tivesse aqui um quadro ou alguma forma de estar fazendo junto com vocês. Mas eu peguei um exercício mais complicado dos que vocês vão ter aí nas avaliações, nos exercícios do ensino médio, e abri ele aqui. Mas a área de pirâmide sempre é calcular a base e depois a área da superfície em si. Como eu disse, se fosse um quadrado era bem mais fácil, mas não é. E para calcular a área de pirâmide, você vai ter que estar 100% com o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, são muitos elementos aqui, os apótemas. Os apótemas, eles facilitam e contribuem para que você ache, então, as áreas. E agora que eu já tenho isso, eu aproveito e explico o volume, que é mais fácil. Como é o volume? A área da base vezes a altura, dividido por 3. A área da base a gente achou. Então, vamos calcular o volume dessa pirâmide, embora o exercício não está pedindo isso. A área da base, eu já tinha ela, né? Quanto que é a área da base? Ixi, tem um errinho aqui, né? Eu calculei errado aqui. A área da base é 68,85. Então, a área da base vai ser 68,85 vezes a altura, que é 8, dividido por 3. Eu multipliquei pela área lateral aqui. Tá errado, né? Então, como seria o certo aqui? O certo era eu pegar a área da base, que é 68, quanto? 68,85, multiplicar pela altura, e aí dividir isso por 3. O resultado disso aqui
é o nosso volume, tá bom? Então o volume vai ser, vamos resolver aqui, vamos usar uma calculadora. Então ao pegar 68,85, multiplicar isso por 8 e dividir por 3, 183,6 centímetros cúbicos é o volume da nossa pirâmide em questão. 183 aproximadamente centímetros cúbicos. E aí sim é o cálculo certo para o volume. E desconsidera este de cima porque eu peguei errado o volume a área da nossa base. Tá, gente, esse era um exemplo mais complicadinho um pouco, porque envolve bastante coisa de geometria plana, né? Não sei se vocês dominam essa parte, mas facilita muito a gente saber. A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Quando você tem isso, fica bem mais fácil o exercício, porque você só vai substituir. E, para finalizar, agora a gente retorna ao exercício do Enem, que, por sinal, é muito mais fácil do que esse que a gente estava resolvendo. Então, a gente tinha nosso amigo aí que quis fazer uma joia, retirando os vértices da base da pirâmide e o vértice da pirâmide. Na verdade, só o vértice da pirâmide que ele retirou, né? Então, ele veio aqui e fez um corte em cada vértice da base da pirâmide, obtendo um novo poliedro. E aí, o que ele quer saber? Desse novo poliedro, quantas faces, vértices e arestas ele terá. Embora o exercício é de pirâmide, você sabe o que a gente vai usar aqui, gente? A relação de Euler. Porque ele quer saber a quantidade de vértices, faces e arestas. Tem duas formas de você resolver isso. A primeira, pelo menos duas formas que eu verifiquei. A primeira seria contar um a um, sei lá. Um vértice, dois vértices, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contava os vértices. Depois você vinha e contava as arestas e vinha e contava as faces. E verificava qual que deu. Eu já vejo uma forma mais fácil para resolver isso, que é a gente utilizar as opções do exercício. Eu observo as opções do exercício e eu vou observar esse novo poliedro. Se ele é convexo, o que acontece no poliedro convexo? Satisfaz a relação de Euler. Esse poliedro ele é convexo, o poliedro novo é convexo. Então, a relação de Euler vale para esse poliedro. Qual é a relação? V mais F é igual a mais 2. Então, como ele é convexo e vale a relação de Euler, eu vou utilizá-la. O que eu faço aqui? Lembrando que ele falou face, aresta e vértices, respectivamente. Então, os primeiros números aí, faces, os números do meio, arestas, e os últimos, vértices. Então, não é V mais F? Eu somo aqui, ó. V mais F. 13 mais 9, 22. 9 mais 13, 22. 12 mais 7, 19. E assim por diante. Fui somando vértices e faces, que é bem rápido. E isso tem que ser igual, né? Tem que ser igual a quanto, gente? Vamos ver aqui, deixa eu pegar essa aqui. Isso tem que ser igual a aresta mais 2. Então, 20 mais 2, 22, 24 mais 2, 26, eu fui somando arestas mais 2. Bom, de um lado, vértice mais fácil, do outro, aresta mais 2, tem que ser igual. Qual a única opção que satisfaz isso? Letra A, resolvi o exercício. Então, as duas formas, essa aqui é a forma mais fácil, pelo menos menos trabalhosa, e eu acho mais fácil. Porque a primeira você ia ter que ficar contando aqui, podendo ter o risco de errar, esquecer uma na concentração, lá no momento de uma prova, você esquece, pulou alguém, errou a questão. A outra é como é um poliedro convexo, das opções dele, aquela que atender
a relação de Euler é um candidato. E a letra A atendeu. Então nem preciso nem verificar se é de fato ou não, porque das opções é a única que atende a relação de Euler. Então se é a única que atende, tem que ser ela, porque o poliedro é um poliedro convexo. E essa relação entre faces, arestas e vértices tem que estar dentro da relação de Euler. Então bastou eu verificar se os elementos face, arestas e vértices satisfazem a relação de Euler. Como só tinha uma opção satisfazendo, é a opção que é a correta. Pronto. Viu? É o segundo exercício que a gente trabalha que envolve relação de Euler. Depois, as luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir da secção paralelas a cada uma das faces do tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, um terço da aresta seccionada seja removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Então ele mostra aqui o corte e a figura truncada. Então, essa nova região, esse novo poliedro, essa luminária no caso, terá por faces. Bem, novamente, envolvendo pirâmide, mas não está procurando área e volume de pirâmide. Mas ele está procurando novamente relações entre vértices e faces. Exercício também tranquilo. Só que aqui você tem que saber alguns conceitos. E também as formas de resolver. Tem formas simples e formas complexas. Não sei se vai ser tão simples a explicação, mas embora o exercício é trivial. Então ele faz essas transformações no poliedro, retirando sempre um corte aqui que retira um terço da aresta, né? Obtendo uma figura que vai sendo retirada aqui o vértice das pirâmides, do tetraedro, um poliedro regular. E ele quer saber essa nova figura, essa nova região que você vai conseguir, quantos hexágonos ou triângulos, enfim, ele quer saber como serão as faces desse poliedro, as faces do poliedro em questão. Simples. Primeira coisa, eu fui observar que quando a gente retira esses triângulos aqui, ó, a face que você obtém em cada vértice, né? Você tira uma pontinha, então, aqui ele mostra. Repara que eu ganho uma face. Tirei um vértice e ganhei uma face. Eu ganho uma face triangular, né? Então, quantas faces triangulares eu vou ganhar? Eu vou ganhar uma aqui, 2, 3, 4 triângulos eu vou obter. Eu vou obter 4 faces triangulares. Se você vem aqui, a opção que retrata 4 faces triangulares, essa ou essa. Ele já fala que todos são triângulos equiláteros. Só que aqui também eu tenho uma falando que também tem 4 faces triângulos isósceles e aqui também 4 faces que são triângulos. Então não me ajudou muito não a fazer isso. Por quê? Embora eu sei que 4 faces serão triangulares, agora eu tenho que saber se esses triângulos, se essas faces serão equiláteros ou isósceles. Opa, mas isso é simples observar. Repara que eu peguei aqui agora toda a região. Aqui, ó. Toda ela. E trouxe para cá. Né? Quando ele faz um corte, ele pega um terço dessa região, ele faz um corte aqui. O que acontece? Você tem uma reta para o corte paralela à outra. Em geometria a gente já sabe, quando você tem um segmento que cota paralelo a outro, o ângulo aqui é o mesmo ângulo desse outro segmento aqui. A mesma coisa vale para cá. Por que isso é importante? Porque agora eu sei sobre os triângulos. Esse triângulo aqui de cima, um pequenininho, e o nosso triângulo grande em questão. Eu vou mostrar que esses triângulos, eles são triângulos proporcionais. Se eles serão proporcionais, se o triângulo maior é equilátero, porque é um tetraedro. Tetraedro é um poliedro regular, só de Platão. E então a gente já sabe que a face lateral do tetraedro é um triângulo regular. É um triângulo equilátero. Então, eu já sei disso, esse novo triângulo também vai ser equilátero. Por que eu sei? Primeiro, o ângulo aqui em cima é comum aos dois. Então, o ângulo é de 60 graus.
E ao demonstrar que esse corte gera dois ângulos idênticos aqui, eu tenho um caso na matemática que se chama AA, ângulo-ângulo. Quando dois triângulos eles têm semelhança entre ângulos, entre dois ângulos, significa que os triângulos são proporcionais. Ou seja, o triângulo menorzinho, o de cima, é proporcional ao triângulo grandão. Por qual caso? Pelo caso AA. Um ângulo idêntico. E fora isso, eu sei que esse ângulo daqui, pelo caso aqui que eu apresentei, é igual ao ângulo daqui. E por sinal, o ângulo do outro também será igual ao ângulo da direita aqui do nosso triângulo. Então eu tenho esse triângulo sendo formado aqui é um triângulo equilátero também. Então, agora já me restringe as opções. Não é essa, não é essa. Me sobra A, B ou C. Que agora eu vou ter que observar as outras faces. E aqui é o interessante. Eu peguei o caminho mais longo para esse exercício só para falar para vocês de casos de semelhança do triângulo. Mas esse exercício, se você começar a observar o outro lado dele, já responde de imediato. Vamos aqui observar. Quando você faz os recortes, quantas faces continuam fora as triangulares? Ó, fiz o recorte aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter aqui uma face. Vou marcar com X ela, só para vocês verem aqui. Na frente aqui eu tenho uma face com 6 lados. A mesma coisa vai acontecer aqui do lado. 2 faces. Embaixo também. 3 faces. Atrás dele também. 4 faces. Eu vou ter, além dos cortes dos vértices, né? Ao ficar cortando os vértices, eu consigo 4 faces, todas que são hexágonos, de 6 lados. Nem preciso verificar que é regular. Porque a única opção que fala que eu tenho 4 faces que são hexágonos, ele já fala que é regular. Nem preciso verificar isso. A letra A já de cara. E nem preciso nem verificar os triângulos. Porque, novamente, digo, então como a gente pode resolver esse exercício logo de cara no Enem? Bom, quando você corta, a primeira coisa a observar é que ao cortar você formou 4 pontinhas, né? Desconsidera essas pontas. Quais são as figuras que vão ficando? Então a gente retira essas pontas. Aqui eu já tirei 1, 2. A nova figura que fica em cada face é mais ou menos assim, ó. Né? 1, aí 2, desce aqui, aqui e aqui. Mais ou menos, não exato, né? Mas o que importa é que quando eu faço recorte nessa face da frente, eu obtenho um novo recorte com 6 lados. Como são 1, 2, 3, 4 faces, eu vou ter 4 recortes com esse mesmo formato, ou seja, 4 hexágonos regulares, fora as pontinhas que a gente ganha quando a gente corta, que são triângulos, 4 triângulos equiláteros. Essa observação seria a forma mais fácil de resolver esse exercício, sem precisar adentrar nessas demonstrações aqui que eu fiz abaixo. E esse exercício aqui final, eu deixo para que vocês tentem, e depois a gente pode estar resolvendo com mais calma. Tá, gente? A aula de hoje foi carregada de coisas, tive que ser um pouco breve, mas é isso que eu deixo para vocês aí das pirâmides. Agradeço a atenção. Valeu!